Eu amo o texto de Ruth. É um dos livros, para mim, mais inspiradores em toda a Bíblia Sagrada. Do ponto de vista literário, Ruth é uma peça muito única porque ela combina momentos de dor com momentos de alegria, perda, fracasso, derrota, com uma recuperação, uma restauração, surpresas de Deus. Ela fala sobre alianças, amizades, ela é sobre um drama familiar, enfim, daria um bom filme aí de Hollywood. Do ponto de vista teológico, o livro de Ruth também é riquíssimo, porque Ruth é cheia de símbolos, tipologias. Boaz, por exemplo, é um tipo de Cristo. A Ruth é um tipo da igreja. Fala para nós sobre essa ideia de redenção. O Boaz vai, olha para aquela que nada merecia, compra ela, resgata ela, paga o preço da redenção por ela, assim como Cristo fez por nós, quando na cruz do Calvário pagou um alto preço para nos redimir. Boaz, ele resgata Ruth da miséria, Cristo nos resgata dos nossos pecados. Os paralelos, eles são inúmeros. Mas algo me chama a atenção no livro de Ruth. É a ideia de que Deus, ele tem a capacidade de mudar toda e qualquer história e de dar um tom diferente, um desfecho novo. Não importa quão trágica, quão caótica, quão complicada seja a situação. O livro de Ruth, ele fala para mim que Deus é o Deus que sempre tem a última palavra e até que ele tenha se pronunciado, a história não acabou. Ruth fala sobre esperança, fala sobre recomeço, fala sobre transição. Ruth fala sobre o Deus que opera nos bastidores da história e fala para mim que Deus opera em toda e qualquer circunstância, principalmente por meio daquelas que são indesejadas por nós. A gente gosta de entender a ideia de Deus trabalhando nas nossas vidas através das vitórias. É por isso que geralmente quando alguém está bem, quando alguém está ganhando, quando alguém conquistou algo, a pessoa diz: Deus me abençoou. Porque a bênção de Deus nas nossas vidas é sempre associada com a bonança, com a abundância, com a quantidade. Entende? Mas dificilmente a gente enxerga os vales, os desertos, a escassez, os momentos difíceis, as ofensas, as frustrações, as perseguições, as decepções, como parte do plano de Deus e como parte da bênção de Deus. Deus abençoa pessoas com abundância, mas por incrível que pareça, eu quero que você saia desse lugar entendendo que Deus também abençoa pessoas com adversidades. A princípio a gente pode até resistir a esse conceito, mas à medida que a gente caminha na palavra de Deus, a gente vê que Deus faz assim, e é por meio das adversidades que Ele nos conecta ao nosso destino. Quem seria José se ele não tivesse ido à prisão? Quem seria Davi se ele não tivesse enfrentado Golias? Quem seria Jesus sem a cruz do Calvário? Toda pessoa que Deus decide trabalhar, usar, dar promessas, concretizar projetos, Ele toma essa pessoa pelo processo da adversidade, como se Ele dissesse: a adversidade não vem para ser o teu inimigo, nem para ser o teu opositor, vem para se colocar em teu favor, é o seu melhor amigo. É difícil a gente entender isso. É difícil a gente compreender a ofensa como amiga, a frustração como amigo, o abandono como amigo. Mas o título da minha mensagem é Uma Amiga Chamada Adversidade. E Deus vai abrir os seus olhos para mostrar que tudo aquilo que, quem sabe, gera dor na sua vida, não veio na forma de algo que escapou do plano e do projeto de Deus. Não. Veio como parte de algo maior que Deus está construindo e fazendo em você e através de você. Veio como parte de um processo que Deus está trabalhando na sua vida. E eu te digo mais, veio como degrau de uma escada chamada crescimento. E cada adversidade, e cada problema está conectando você àquilo que Deus tem para você. O livro de Ruth, ele começa no capítulo 1, falando sobre o problema e a crise que aquela família passou. A Bíblia fala que Elimeleque, casado com Noemi, sai da terra de Belém de Judá, porque havia uma fome. Eles se dirigem a Moabe, as terras de Moabe. Chegando lá, os seus filhos, Malom, Quilion, eles se casam com duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa, o nome delas. Eles ficam lá 10 anos. Mas chega o tempo que então Elimeleque morre. E de repente, também morre Malom, também morre Quilion. E ficam aquelas 3 mulheres viúvas abandonadas, sozinhas. É Noemi, Ruth e Orfa. Não é mais uma família, é um GC de viúvas. Elas 3 ali sozinhas, sem ninguém, desamparadas. Mas o texto fala que então Noemi, ela cai em si, ela para naquele momento e ela diz: eu vou voltar para Belém.
A palavra Belém significa casa do pão. E a palavra diz que quando ela ouve falar que o Senhor visitara o seu povo e voltou a dar pão naquele lugar, que é a casa do pão, ela volta para lá a fim de ser suprida nas suas necessidades. Eu quero dizer para você que no tempo de crise, você tem que se plantar na casa do pão. Você tem que se plantar no lugar onde Jesus, que é o pão da vida, alimenta a sua fé, alimenta o seu coração, alimenta o seu ânimo. Você precisa comer daquilo que não apenas abastece o corpo, mas principalmente revigora a tua alma. É no tempo de dor que a gente é conduzido também a essa casa, que é a casa do pão. O pão que sustenta quem nós somos, que nos dá força para a jornada com Deus. Ela volta, mas no meio do caminho ela para e ela diz o seguinte: desculpa, Ruth, vocês são novos, eu sou uma velha, já perdi o esposo, não posso mais dar nada para vocês, por que é que vocês vão me seguir? Voltem para a casa das mães, dos pais de vocês, voltem para Moabe, fiquem lá, não me acompanhem, eu não posso dar mais nada para vocês. É incrível como as pessoas pensam que elas não têm valor, quando por alguma razão passam por uma estação onde elas não estão produzindo muito. A gente vive numa sociedade que liga, associa a ideia de valor com produtividade. Se a pessoa não produz muito, ela não vale muito. Ao ponto que as nossas relações, em certo sentido, elas são muitas vezes utilitaristas. Eu me relaciono com gente que é útil para mim, serve para mim, é bom para mim, oferece alguma coisa boa para mim. Quando não é útil, não serve mais, parece que a pessoa dá para cortar ligações, dá para cortar essas relações, dá para deixar de lado. Sabe de uma coisa? Noemi não estava percebendo que ela podia ser inútil do ponto de vista humano, mas ela não era inútil do ponto de vista de Deus. Deus não nos avalia pelos critérios que os homens nos avaliam. Quem sabe você está passando por uma situação na sua vida tão caótica, tão complicada, muitos frutos que você desejaria dar, você não está dando, muitos resultados que você gostaria de obter, você não tem obtido, e Deus está olhando para você e está dizendo: mesmo você não produzindo tudo isso, você não perde o seu valor, porque Deus não olha para nós a partir daquilo que a gente produz, Deus olha para nós a partir de quem nós somos. Deus enxerga valor em nós, Deus olha para nós, porque Deus tem essa mania de pegar as pessoas mais improváveis. Noemi vira para as mulheres e dizendo: gente, eu sou uma velha, não tenho mais como nem dar filhos. Se acaso eu tivesse um filho agora, vocês iam ter que esperar anos para os meus filhos crescerem e poder ter algo com vocês. Noemi estava dizendo: o tempo está contra mim, o ponteiro está contra mim, já era, já foi, a minha oportunidade passou, o meu tempo já passou, o bonde andou, e eu perdi minha oportunidade. Ela estava esquecendo que Deus pode não ser o Deus que recupera passados, mas Ele é o Deus que constrói futuros novos. Ela estava perdendo de vista a perspectiva de que Deus é o Deus que pega qualquer um e faz qualquer coisa. Deus é o Deus que pega qualquer pessoa. Por exemplo, a gente pode falar de Abraão. Abraão é um cara que era casado com uma mulher estéril. Deus escolhe ele para ser o pai de muitas nações. Você consegue entender as ironias de Deus? Por que Deus escolhe alguém que é estéril para ser o pai de muitas nações? Por que Deus escolhe Davi, o menor, para abater o maior, Golias, o gigante? Por que Deus pega homens iletrados como Pedro e João e transforma ele em grandes pregadores? Por que Deus pega as pessoas mais improváveis para fazer as coisas mais improváveis, das maneiras mais improváveis? Para Deus mostrar que a glória e a honra é sempre dele, é Ele quem opera, é Ele quem faz, é Ele quem age. Deus não descarta ninguém. Você pode ter sido descartado pela pessoa A, pela pessoa B, mas no plano de Deus você ainda está incluso, na lista de Deus ainda está teu nome, Deus ainda conta com a sua vida. Não descarta ninguém. Noemi precisava entender que Deus não tinha descartado ela, que Deus ainda tinha um projeto na vida dela, que o tempo podia ter passado no relógio cronológico, mas no Kairos de Deus o ponteiro ainda ia bater e a promessa ia chegar, que Deus ainda tinha coisas a fazer na vida dela. Quando ela caminha mais um pouco, a tal da órfã então chega e diz: ok, entendi, você não pode mais me ajudar, tá? E com um beijo ela se despede da Noemi. Mas a Bíblia diz que Ruth, apegando-se a ela, permaneceu com Noemi. Órfã vai, órfã, ela vai embora. Sabe uma coisa interessante nessa história? É o significado dos nomes. Os nomes nessa história dão muito sentido
A palavra órfã significa corça nova. A corça é um animal. É um animal, um mamífero que corre, que tem um caráter migratório. Ele não fica num lugar só, ele sempre fica procurando um lugar novo. Ele sempre busca os ambientes de mais conforto, mais alimento. Agora, o nome Ruth significa amiga ou amizade. Quando a dificuldade vem, quando a tribulação chega na sua vida, você percebe quem é órfã e quem é Ruth. É nos tempos de dores que você vê quem é que pula fora, quem é que migra para outra e quem é que permanece com você enquanto amigo. Amigos para a gente bater foto, amigos para a gente bater uma selfie, amigos para a gente sair para o cinema, para a gente ir para a praia, para a gente curtir umas férias, para a gente compartilhar as vitórias, para a gente se alegrar, amigos para ir no seu aniversário, para te mandar mensagem, para curtir, para comentar. Você tem muitos, você precisa de amigos que estão com você na hora do choro, na hora do pranto, na hora da dificuldade, amigos que vão pagar o preço para ser seu amigo. Amigos que vão pagar o preço para ser o seu amigo. Eu acredito que a gente tem muitas órfãs, mas poucas Ruth. Você sabia disso? Que a gente tem muita gente que na hora da alegria está conosco, mas na hora do choro, da lágrima e do pranto, quando não podemos mais oferecer qualquer coisa, quando somos nós que temos que receber algo, esse pessoal pula fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Noemi, ela me ensina muito. Porque ela me ensina que não vale a pena insistir para as órfãs da minha vida permanecer comigo. Ela me ensina que não vale a pena eu insistir para a gente que não quer estar na minha vida, permanecer na minha vida. Pare de ficar literalmente mendigando por amizades que não enxergam o valor de Deus na sua vida. Pare de ficar implorando por pessoas que são como órfãos, já pularam fora. Deixa elas irem. A jornada que você tem é uma, a jornada que elas têm é outra. Não queira que elas caminhem a jornada que Deus deu para você caminhar. E como se não bastasse, eu ainda percebo algo mais. Porque o nome Noemi significa agradável. Ruth fica com Noemi não à toa. Ela fica com Noemi porque Noemi era aquela que é agradável. Aquela que tem um espírito doce. Você já viu gente que onde chega faz a diferença? Todo mundo quer estar perto. Gente que todo mundo quer escutar, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer estar perto. Porque quando você está perto daquela pessoa, aquela pessoa não fica te criticando. Ela não fica sublinhando os teus defeitos. Ela não fica dizendo quem você não é. Porque isso o diabo já faz. Eu preciso de gente que não tem aliança com o inferno, que precisa ficar dizendo quem eu não sou. Eu preciso de gente que diz quem eu sou. Entenda? Noemi era agradável, era doce. Era o tipo de gente que quando você está perto dela, ela coloca coragem em você, ela aumenta você, ela faz você se sentir grande. Tem gente aqui que tem amigos assim, sim ou não? Que nós conhecemos pessoas que quando você está perto dessa pessoa, ela te faz você se sentir assim um gigante, incrível. Porque essa pessoa vê quem você é. Essa pessoa vê, amém. Essa pessoa vê quem você é. Essa pessoa vê o que você pode fazer. Essa pessoa olha para você não na perspectiva de quem você foi, mas de quem você pode ser. Não do teu passado, mas do teu potencial. Não daquilo que já aconteceu, mas daquilo que pode acontecer. Alguém que vê que há mais dentro de você. Oh, coisa boa é ter gente assim. Noemi na nossa vida, não é? Agora escuta uma coisa. A gente reclama porque não tem Ruths na nossa vida, mas o problema é porque a gente muitas vezes não é Noemi. Não queira ter Ruth se você não é Noemi. Talvez a ausência de Ruth na sua vida denuncie a ausência de Noemi no seu caráter. Uau! Deus tocou você. Porque a gente é do povo que reclama para Deus, reclama da igreja, reclama dos líderes, reclama de todo. Ai, por que não tem? Por que a pessoa não chegou? Por que a pessoa não veio? Ah, porque o fulano liga mais para mim? Ah, por que você? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: receba em amor. Vire para outra e diga: receba em amor. Agora olha aqui para mim. Você tem as amizades que você merece. Mova-se. Mude o capítulo. Eu aprendi que na minha vida não adianta insistir para as órfãs que não querem ficar comigo ficar. E eu aprendi também a parar de reclamar, porque tem umas Ruths que eu gostaria que ficassem e não ficam.
Eu aprendi que o negócio é deixar as órfãs irem, ser Noemi, para me alegrar com as Rutes. Esse é o recado de Deus para você. Quando a gente aprende a deixar certas pessoas irem, a se tornar um tipo de gente que as Rutes querem estar perto, a gente entra em alianças poderosas, alianças que nos conectam ao propósito de Deus, não apenas para o entretenimento do momento e do agora, mas para aquilo que Deus vai fazer no seu futuro e no seu destino. Alianças, relacionamentos que alavancam as nossas vidas e nos colocam no lugar onde Deus quer que a gente esteja. Vire para quem está perto de você e diga: seja Noemi. Aquela que tem, ou aquele que tem um espírito agradável. O texto diz que então Ruth fica e vai com Noemi. E ela se dirige, escute, ela se dirige à cidade de Belém. Chegando em Belém, o pessoal começa a olhar para ela. Diz: ah, Noemi aqui, ó, chegou. A Noemi está aqui, de volta, uau. Noemi olha para as mulheres que estavam reconhecendo ela e disse: não me chamem Noemi, porque Noemi significa agradável, lembra? Me chamem Mara, que significa amarga, porque o Senhor amargurou ou amargou o meu espírito, a mão do Todo-Poderoso pesou contra mim. Noemi, por causa da situação e da circunstância onde ela estava passando, enfrentando, ela deixou que isso mudasse quem ela era. Ela diz: muda o meu nome, eu não sou mais Noemi, eu não sou mais a doce, aquela que é agradável, eu sou amarga, eu sou amargurada. Escuta uma coisa, o problema não é aquilo que acontece fora de nós, o problema de fato se torna problema quando ele entra para dentro de nós. A situação complicada, ela se torna de fato complicada quando ela recebe o apoio do nosso coração. Em outras palavras, quando ela se apropria do nosso ser, quando ela gruda na nossa alma e quando ela mexe com quem nós somos. Escute, o seu mundo exterior não pode ditar a ordem do seu mundo interior. Como você está não pode definir quem você é. Como você está não pode definir quem você é. Tem gente que diz: porque eu estou passando por isso, que eu estou passando por aquilo. A gente ora muito para Deus mover no nosso como, para Deus remover os nossos comos. Deus, porque eu estou assim? Eu sei como o Senhor está, eu sei como eu estou precisando. Deus. E Deus está olhando: filho, eu sei como você está, mas eu quero trabalhar em quem você é. Primeiro quem, depois o como. Primeiro quem, depois o como. Se você souber quem você é, você pode enfrentar qualquer como na sua vida. Se você souber quem você é em mim, você consegue enfrentar qualquer como que venha no seu caminho. Não deixa a circunstância mexer com quem você é. Não deixa a situação mexer com quem você é. Já viu gente que foi ofendida ontem e se torna cínica hoje? Já viu gente que foi traída ontem, se torna desconfiada hoje? Já viu gente que foi ferida ontem e se torna ferino hoje? Já viu gente que foi enganada ontem e se torna falso hoje? É porque a circunstância mudou quem ele era. A situação mudou quem ele era. Eu não sei quais situações vêm na sua mente, na sua cabeça. Eu só quero dizer a você, como Salomão diz em Provérbios 4, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, querido. Engraçado porque nós seres humanos, a gente desenvolve tantos sistemas para guardar aquilo que é precioso para nós. Gente que tem coisa preciosa dentro de casa, compra cofre, aí faz aqueles, já viu aqueles cofres cibernéticos, aquela coisa toda que você coloca lá o olho, estilo Matrix, X-Men, sei lá o que é, que o professor Xavier tem que vir para poder abrir. Aí você coloca lá a joia, alguma coisa, você esconde, você tranca, a gente tranca e a gente guarda com tanta sofisticação, aquilo que a traça vai corroer e o tempo vai levar, e a gente esquece de guardar aquilo que vai ficar, aquilo que é eterno, aquilo que vai permanecer, aquilo que constitui quem nós somos, que é a nossa essência. O seu espírito é a sua responsabilidade. Pare de me falar aquilo que os outros fizeram com você e comece a me falar sobre como você tem reagido àquilo que os outros fizeram com você.
porque disseram isso, porque fizeram isso, porque me causaram isso. Aí foi. E o que é que você está fazendo em relação a tudo isso? Ah, claro, você está deixando isso mudar você está deixando de ser Noemi, a agradável, e passando a ser a Mara, a amargurada. Não beba desse veneno, porque ninguém vai morrer, a não ser você mesmo. O único que vai cair duro é você, meu irmão. O único que vai deixar de completar a sua jornada é você. O único que vai perder a alma no meio do caminho é você. Vai estar todo mundo lá e você onde? Encarcerado pelas frustrações, decepções, palavras malditas que foram ditas contra a sua vida. Pegue tudo isso, lance no mar do esquecimento, nos pés de Jesus, na cruz do Calvário, receba da graça de Deus, que traz um tempo novo para o teu coração e ponto final. E vire para tudo isso e diga: situação, você pode roubar o que eu tenho, você pode mudar as circunstâncias, você pode tocar naquilo que está à minha volta, mas você não pode mexer com quem eu sou. Com quem eu sou. Você pode mudar tudo. Pode mexer na minha conta bancária, você pode arrancar os meus títulos, você pode me mover das minhas posições, mas você não pode mexer em quem eu sou. Eu não te dou esse direito. Eu não te dou esse ofensor, eu não te dou esse direito. Não te dou. Pode mexer em qualquer coisa, mas não na minha identidade. Eu sei quem eu sou, e eu não sou como eu estou. Eu não sou, diga, eu não sou como eu estou. As minhas situações não são quem eu sou. O meu como estou, não é quem eu sou. Não é. Não é. Eu sou quem o Pai, o Senhor nosso Deus, diz que eu sou. Quando elas chegam naquela cidade, depois de ter acontecido esse episódio, o tempo de crise financeira obviamente chega, as economias acabam, Ruth precisa trabalhar, colocar o sustento dentro da casa formada por ela e Noemi. Ela vai lá no campo. E ela entra exatamente no campo de Boaz. Boaz, ele era o parente mais próximo da família de Noemi. Ruth nem sabia, mas ela estava entrando exatamente no lugar onde o destino dela ia mudar. Porque Boaz ia ser usado por Deus para poder se casar com Ruth. E desse casamento a história ia ser mudada. E é isso que acontece. E tudo começa lá no versículo 3 que a gente leu lá no começo. Quando a palavra diz que por acaso Ruth foi lá e entrou logo na eira de Boaz. Não existe ocasionalidade quando é Deus que está escrevendo a sua história. Talvez você se pergunte, você olha ao redor, nada faz sentido. Eu quero dizer para você, não existe ocasionalidade. Não existe o por acaso. Esse por acaso aí foi escrito pelo autor de Ruth, que ainda não estava bem ciente de que Deus estava trabalhando nos bastidores. Deus estava operando em tudo. Ele estava abrindo portas onde não havia portas. Ele estava abrindo caminhos onde não havia caminhos. Deus trabalha em tudo isso. Foi isso que ele fez. Providenciou o melhor para Ruth. Ela se casa com Boaz. Ela se torna mãe de Obed. Obed que gerou Jessé. Jessé que foi pai de muitos filhos, dentre eles aquele que o profeta Samuel foi e ungiu o rei de Israel. Você sabe de quem estou falando, sim ou não? Davi. A rejeitada da Ruth se torna bisavó do maior rei da história de Israel. As ironias de Deus, as ironias dele. Quando eu penso nessa história, eu fico, meu Deus, Ruth teve uma amiga maravilhosa, Noemi. Noemi teve uma amiga incrível, Ruth. Mas o Espírito começou a abrir os meus olhos para entender que a melhor amiga de Noemi não foi Ruth. Mesmo que Ruth tenha sido tão fiel, tão presente, tão batalhadora, tão amorosa, tão preocupada. A melhor amiga de Noemi foram as adversidades. Porque foi a fome que tirou Noemi de Belém para a terra de Moabe, onde ela conheceu Ruth. Foi a morte do seu esposo que tirou ela de Moabe para voltar a Belém. Foi a dificuldade financeira que fez Ruth procurar um campo para trabalhar.
Percebe? Foi a fome, foi o luto, foi a crise, cada passo de dificuldade, cada adversidade que apareceu no caminho de Noemi, era um passo que ela dava em direção ao destino dela. Ela não conseguia perceber, ela não conseguia ver, como muitos de nós também não conseguimos. Porque a vida é vivida olhando para frente, mas ela só é compreendida olhando para trás. Desse ponto aqui da jornada, Ruth não conseguia ver, tampouco Noemi conseguia enxergar que Deus estava preparando o melhor. Mas desse outro ponto aqui da jornada, a Noemi já podia olhar para tudo e ver que em cada uma daquelas perdas, Deus estava abrindo o caminho para algo novo. Em cada uma daquelas lágrimas, Deus estava operando um destino novo. Em cada um daqueles sofrimentos, Deus estava trazendo algo novo. As dores que elas passaram não foram dores em vão, não. Foram dores de parto. Porque até o que eu sei, para que a mãe possa dar à luz, ela precisa sentir dor. E em cada dor que elas tiveram, era Deus gerando algo novo e dando à luz as promessas e algo novo. Era Deus fazendo algo novo. E é por isso que eu vou a Paulo em Romanos capítulo 8, no verso 28, porque aquilo que Ruth traz no formato de história e narrativa, Paulo ele traz num versículo só. Ele diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Diga comigo: todas as coisas. Quando você foi traído e esquecido, diga todas as coisas. Quando você foi ofendido e frustrado, diga todas as coisas. Quando a porta que você queria que tivesse aberta se fechou, diga todas as coisas. Quando você precisou adiar a faculdade, diga todas as coisas. Quando a gravidez veio e você não sabia o que fazer, diga todas as coisas. Quando não havia remédio para comprar, diga todas as coisas. Quando o diagnóstico indesejado chegou, diga todas as coisas. Quando a escassez bateu na sua porta, diga todas as coisas. Quando você recebeu a carta de demissão, diga todas as coisas. Diga todas as coisas. Em cada relacionamento quebrado, diga todas as coisas. Em cada mentira dita, cada palavra ferida, cada momento de dor, diga todas as coisas. Em todas essas coisas. Em todas essas coisas, Deus não trabalha na sua vida a despeito dos problemas. Ele trabalha na sua vida nos problemas. Ele não conduz você ao teu destino a despeito da adversidade. Ele conduz você ao lugar que Ele quer que você esteja através da adversidade. Ela não foi intrusa, ela foi inserida. Ela não parou aí por acidente, ela foi colocada por propósito. Meu problema e o seu é porque nós vemos o problema, porque o problema é sempre visível. É visível, mas a gente não vê o propósito, porque o propósito é invisível. O nosso desafio é esse, porque o problema a gente sempre consegue tocar, a gente consegue sentir, está lá. O que está acontecendo na minha vida está lá, você consegue descrever, você consegue dizer, mas o propósito, o porquê, por detrás desse o quê, você não consegue porque é invisível. E Deus está querendo que hoje você tenha olhos novos para enxergar que no meio de todas essas coisas, em todas essas coisas, diga comigo, todas as coisas estão cooperando para que os projetos dele venham à tona na sua vida. Todas as coisas. Quero convidar você, no seu lugar, fique de pé. Em todas essas coisas. Em todas essas coisas. Deus trouxe você aqui a esse lugar para que você tenha uma mudança de perspectiva. Porque talvez tudo que você tem orado e pedido para Deus é: Deus, mexe no meu o quê, mexe no como, mexe naquilo que eu estou vendo, mexe na situação que estou passando, tudo isso. E Deus trouxe você aqui essa tarde para que você ganhe uma nova perspectiva, porque o que Ele quer mudar é a sua percepção.
a maior dor na vida de Noemi, aquilo que mais amargurou ela, é porque enquanto tudo acontecia, a única coisa que ela conseguia dizer era: a mão do Todo-Poderoso pesa contra mim, a mão do Todo-Poderoso pesa contra mim. Ela não conseguia entender que a mão do Todo-Poderoso não pesava contra, a mão do Todo-Poderoso estava operando a favor. É isso que acontece comigo e com você. E quando a gente pensa que a mão do Todo-Poderoso pesa contra, a gente não consegue ser livre para entender que Deus está, na verdade, operando a favor. É aí que a gente entra em Tiago 1, o apóstolo que disse: se regozijem, se alegrem quando a tribulação vem, porque ela não vem para abater, ela vem para aperfeiçoar, ela não vem para destruir, ela veio para preparar, ela veio para posicionar você, para conectar você aquilo que Deus quer e tem para a sua vida. Perspectiva. Um dia foram no sepulcro, e porque ele estava vazio, choraram. Dias depois estavam lá, cantando e se alegrando, louvando e agradecendo, porque o sepulcro estava vazio. Foram lá, atrás de um corpo morto, e acharam lá um Salvador vivo. Foram lá, atrás de alguém para sepultar, e encontraram aquele que estava lá para salvar. Foram lá, atrás de ver algo físico e concreto, nada acharam e disseram: está vazio. Eles precisaram de uma percepção para ver que não estava nada vazio, estava cheio de futuro, de esperança, de possibilidade, de recomeço. Estava cheio. Deus está dando para você novos olhos, uma nova visão e uma nova capacidade de enxergar, de ver, de conectar os pontos e perceber que Deus não está alheio à sua história, está trabalhando nela para trazer a cabo os propósitos dele. No seu lugar, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está falando com pessoas aqui, Pai. Eu sei que há pessoas em diferentes situações e momentos aqui nesse lugar, e eu oro agora: Senhor, vai abrindo os olhos, vai fazendo esse alguém entender, esse alguém enxergar que Tu és o Deus que trabalha em todas as circunstâncias. Tem gente aqui nesse lugar em conflito com os seus conflitos, que o seu maior conflito é exatamente porque você tem conflitos, o seu maior conflito é porque você teve problemas, o seu maior conflito é com essas frustrações e decepções. Deus te trouxe esse lugar para você se reconciliar com cada uma das suas adversidades. É uma reconciliação com as suas adversidades. Tudo aquilo que você enxergava como vindo contra você, Deus quer que você enxergue como operando a favor de você. Todas as coisas. Vem, Espírito Santo de Deus, toca cada coração nesse lugar. Deus, muda quem nós somos, a nossa perspectiva, o nosso coração. Nos dá uma capacidade de enxergar, Senhor, as coisas do Teu ponto de vista. Em o nome de Jesus. Eu quero convidar você no seu lugar a levantar suas mãos bem alto, enquanto nós cantamos essa canção que diz: o Teu nome é grande, o Teu nome é santo. Que a gente possa declarar isso com todo o nosso coração. Que a gente possa dizer: Senhor, hoje a minha fé está ancorada em Ti. Ela está ancorada em quem o Senhor é, no Deus que é por mim, no Deus que trabalha na minha vida, mesmo nas situações que eu não vi lógica e sentido. Senhor, em o nome de Jesus eu te agradeço porque cada passo que eu dei nesse vale não foi à toa, não foi em vão, foi o Senhor me aproximando daquilo que o Senhor tinha para mim. Será que nós podemos cantar isso? Declarar esta canção, levantar a nossa voz, erguer bem alto as nossas vozes.